Crônicas do Amanhecer de 7 de agosto. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. BBB 2022. Guilherme Fontes sugere que Arthur Aguiar está possuído por Alexandre de Viagem Parte 3. Guilherme Fontes surpreendeu ao mostrar que está por dentro do que está rolando no BBB 2022. Em suas redes sociais, o ator repostou uma montagem em que seu icônico personagem, Alexandre, de A Viagem, 1994, aparece atrás de Arthur Aguiar. Ao legendar a publicação, o artista deixou um recado ao participante da atual edição do Reality Global, como se fosse seu personagem falando para ele. Continue se vitimizando. Você vai longe comigo, meu articulador preferido, disparou. Os internautas opinaram sobre a publicação. Alexandre Veloso, interpretado por Guilherme Fontes, era um rapaz sem caráter, maldoso, vingativo. Filho caçula de Dona Maroca, Ira Cortes, irmão de Diná, Cristiane Torloni, que não vê seus defeitos, Raul, Miguel Falabella, e Estela, Lucinha Lins. Morre no início da trama e passa a atormentar os que julga responsáveis por seu trágico destino. Além dos 3 graus de intensidade da obsessão apresentados por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, ela comporta vários tipos de expressão, em cujos limites nem sempre é possível estabelecer uma linha divisória. Analisaremos os tipos mais expressivos. Obsessão de encarnado para encarnado. Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Estão entre nós. Caracterizam-se pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado. Até mesmo protegido. Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo de sua vontade, é a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos, são os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa, são aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte. O domínio sobre a que se apresentar mais passiva. Obsessão de desencarnado para desencarnado. São espíritos que obsidiam espíritos. Desencarnados que dominam outros desencarnados, são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas, de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se ficham temporariamente em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Tais núcleos têm dirigentes, que se proclamam juízes, julgadores, chamando-a-se a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela descrença. A ação obsessiva manifestada entre desencarnados está claramente explicada em, pelo menos, 2 obras espíritas da atualidade. Obsessão de encarnado para desencarnado. Expressões de amor egoísta e possessivo, por parte dos que ainda estão na carne, redundam em fixação mental daqueles que desencarnam, retendo-os as reminiscências terrestres.
Essas emissões mentais constantes, de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. A inconformação e o desespero, pois, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. As brigas e os desentendimentos nas disputas de herança entre herdeiros, fatores geradores de mágoas, podem atrair o espírito desencarnado, diretamente relacionado com o problema, afligindo de tal forma que não consegue se desligar dos familiares. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual de um ente querido, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda após os funerais são outros fatores de fixação, capazes de manter prisioneiro desencarnado. Obsessão de desencarnado para encarnado, sendo a mais conhecida, caracteriza-se pelo domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. As causas são várias. Citaremos algumas delas. Amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absolutista, fanatismo injustificável, avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abusos do direito como da força, má distribuição de valores e recursos financeiros, aquisição indigna da posse transitória, paixões políticas e guerreiras, ganância em relação aos bens perecíveis, orgulho e presunção, egoísmo nas suas múltiplas facetas são as fontes geratrizes desse funesto condutor de homens, que não cessa de atirá-los nos resvaladouros da loucura, das enfermidades portadoras de síndromes desconhecidas e perturbantes do suicídio direto ou indireto. Obsessão recíproca. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna sob outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isto ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédia se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Autoobsessão. A miúde se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios, queixando-se dos mais diversos males para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de autoobsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltadas para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de agosto de 2022.